Metrópole Entrevista. E por falar em trânsito, a gente vai conversar agora com o arquiteto e urbanista Paulo Ormindo sobre a polêmica, a aguardada, a discutida, a maldita ponte Salvador-Itaparica. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Boa noite a você e aos nossos ouvintes. Pois é, essa ponte se arrasta, ela promete trazer uma ligação rápida, confortável, fácil entre a cidade de Salvador e a ilha de Itaparica, mas ela mesma vem se arrastando aí anos a fio e agora, mais recentemente, o governo do estado perdeu o prazo de 2 decretos de desapropriação de áreas ali no comércio. Caducaram agora no final de outubro e com isso as intervenções não podem ser iniciadas. Essa ponte vai sair mesmo, Paulo, na sua opinião, ou não? E deveria? Eu, na verdade, acho que a ponte não é uma solução mais adequada para essa ligação para Itaparica. Mas, realmente, ela já vem se arrastando há muito tempo, há um certo desejo da sociedade, essa coisa toda. Agora, eu quero enfatizar que mesmo os chineses, o consórcio de chineses, já haviam um representante dele dito que o projeto ainda não estava inteiramente concluído. A logística para uma ponte dessa é uma coisa muito complicada. Você pode imaginar que a ponte tem que ser construída nas duas direções, partindo de Veracruz em direção ao vão central e o de Salvador até o vão central, mesmo porque o vão central é uma ponte estaiada que ela tem que ser carregada assimetricamente, senão o pórtico central desaproma. Bom, não se tem notícia, por exemplo, de toda a logística de produção de brita para essa ponte, produção de areia, vamos desmontar que duna para fazer. Além do mais, é o seguinte, Salvador tem uma areia muito fina, uma areia de duna, e que, para concreto de certa resistência, ela precisa ter uma granulometria maior. Há, na verdade, estudos feitos pela Escola Politécnica de que há uma areia no fundo do Paraguaçu que poderia ser utilizada para enriquecer concreto de maior resistência. A outra questão complicada é o seguinte: a Bahia não tem uma fábrica de cimento, ou tem, aliás, uma fábrica de cimento no interior, mas que atende a uma região muito limitada. Além do que, obras submarinas como essa, nós vamos ter, só no trecho alimentado por Salvador, 130 pilares e 130 vãos de ponte. E são vãos de 50 metros e de 70 metros. Essas desapropriações, no meu entender, seriam basicamente para a implantação dos canteiros de obras. Ora, você tem que pré-fabricar vigas de 70 metros. E o caminhão que lança isso, inclusive num vídeo que vazou dos chineses com um speaker, com um narrador português, você vê o lançamento desses vãos. Então, isso demanda uma área muito grande de manobra desses carros e de produção dessas vigas, que tem um período de curtição, porque não pode ser imediatamente colocada no local, e essa coisa toda. Então, realmente, essa ponte não poderá sair antes de 2023. O decreto, há uma legislação que diz que, uma vez que se perdeu o prazo para exercer, digamos assim, a desapropriação, ela só pode ser reaberta um ano depois, para permitir, naturalmente, outros recursos e tal. Então, isso não vai sair. Acredito que, além do mais, deve existir também uma questão de natureza política. Os chineses querem ter a garantia de que um futuro governo garante a realização dessa ponte. Não vai iniciar num final de governo, sem saber, porque realmente
a sucessão baiana ainda não está claramente definida. Então, todas essas questões são muito complicadas. Há uma outra questão de natureza política também que é preciso ser considerado. Foi publicado, aliás, o G1 que publica isso, de que o governo do Estado da Bahia, pelo contrato, terá que pagar, digamos assim, a complementação do que for arrecadado na ponte, quer dizer, no pedágio, e aquela, digamos assim, desempenho máximo. Isso significa 100 milhões por mês. É 1 bilhão e 200 milhões por ano. E isso vai perdurar durante muito tempo, porque os dois acessos à ponte no continente e na ilha são extremamente estrangulados. A ponte do Funil tem 2 faixas, a ponte tem 6 faixas. Então, você pode imaginar que não vai poder ser. E do lado nosso também, do lado do continente, nós temos o seguinte: por onde vai escoar isso? Pela via metropolitana? Essa ligação da ponte até lá não está mostrada, não foi mostrada. Não fica claro também, pelo menos até agora não foi explicitado, se dentro do custo dessas obras estão os acessos, os viadutos, os túneis, a própria praça de pedágio e tudo mais. Um vídeo que foi divulgado pelos chineses com um locutor em português só mostra a ponte, não mostra os acessos e nada disso. Então, há muita coisa ainda que não está resolvida. Ainda recentemente, o prefeito Bruno Reis declarou que não havia recebido o pedido de licença para a obra. Então, acho que foi muito precipitado o anúncio do governo do Estado, que ainda nesse mês de novembro iria iniciar essas obras. Verdade. A gente está conversando com o arquiteto e urbanista Paulo Ormindo. Paulo, o senhor disse que não acredita que a ponte seja a melhor solução para essa questão de deslocamento entre Salvador e a ilha. E a população o senhor também ressaltou que há um desejo de parte da população e grande parte desse desejo se deve à ineficiência do sistema ferry-boat. Eu quero saber do senhor qual seria a solução que não a ponte. O que é que tornaria mais confortável, mais eficiente esse traslado? Olha, eu tenho defendido o seguinte: é a realização de um anel ferroviário em torno da Baía de Todos os Santos e a entrada na ilha de Taparica através da contracosta, que seria uma ponte muito menor. Ora, essa linha ferroviária ela funcionaria durante o dia como sendo um metrô, quer dizer, com veículos com muita velocidade, parando e tudo mais. E durante a noite, transportando carga. É assim que funciona o sistema ferroviário na Europa, nos Estados Unidos, na China e em outros países. Essa linha ferroviária ela teria um desvio um pouco depois de Santa Amaro e iria até Santo Antônio do Iguape. Ora, você evitava a passagem por dentro de Cachoeira e São Félix, que é um problema muito complicado, a cidade para, essa coisa toda. E ela pegaria já do outro lado, em São Roque, a antiga ferrovia de Valença, que ia vinha desde Jequié e vinha até o Porto de São Roque. Essa faixa foi desativada, mas deve ser de propriedade da União, não teria maior coisa. E essa seria uma solução. Um outro ramal desse trem metropolitano, ou desse metrô realmente de integração de todo o Recôncavo, se desviaria até Feira de Santana, também como um transporte metropolitano, e provavelmente articulado também com Alagoinhas e a linha que vai lá para Juazeiro, está compreendendo? Ora, é do lado de dentro do Recôncavo que estão, primeiro, os portos da Baía de Todos os Santos,
Porque não é apenas o Porto de Salvador, nós temos o Porto em Aratu, nós temos o Porto Temadre, que é o terminal marítimo de granéis líquidos, nós temos a estação de gaseificação, que é um porto, e nós temos o estaleiro da Enseada. E mais do que isso, nós temos toda uma série de cidades históricas que têm um potencial turístico muito grande, além de acesso a praias e tudo mais. Esse, então, teria um efeito econômico muito mais alto. A Petrobras, ainda recentemente, licitou, creio que 18 poços de petróleo e gás dentro do recôncavo, mas não dentro do mar, porque a tecnologia de aproveitamento do gás e de exploração do petróleo em poços já supostamente esgotados aumentou muito. Então, uma empresa muito grande como a Petrobras tem custos operacionais que talvez não permitam, mas por isso mesmo licitou para empresas menores poderem explorar isso. Então, nós temos estaleiros, nós temos uma série de atividades, nós podemos criar aí uma série de resorts, e de resorts, inclusive na beira-mar, recebendo lancha, desenvolvimento de esporte náutico, porque a Baía de Todos Santos tem um potencial enorme. E a cidade de Salvador, como um grande aeroporto internacional, que iria lucrar com esse desenvolvimento do turismo na Baía de Todos os Santos. Não é somente a cidade de Salvador, com seus monumentos históricos. Nós temos um outro potencial muito até mais dinâmico, não é? Que é o esporte náutico, competições, regatas, uma baía que é navegável o ano inteiro. Quando você cria uma ponte, você está marginalizando, praticamente paralisando, e até o governo do Estado fez uma solenidade de afundamento do último ferryboat. Ora, isso é a morte da hidrovia, quando a hidrovia poderia ser uma alternativa para você chegar a uma série de cidades do Recôncavo, Mataripe, essa coisa toda, sem descarregando o tráfego veicular na BR-324. Então, é isso. O Rio de Janeiro tem 7 linhas de hidrovias de barcas. Além do mais, é uma outra equívoco, não é? Não vai ser possível você abrir mão daquelas lanchas que vão para Mar Grande. Porque lá em Niterói, quem trabalha em Niterói não usa a ponte. A ponte de Rio-Niterói está engarrafada, você paga pedágio, e você chega no Rio de Janeiro, não tem onde estacionar. Então, é muito mais fácil você pegar a barca, que carrega e descarrega muito mais veloz, e que você atravessa a Baía de Guanabara e chega no centro do Rio de Janeiro. Então, você vai trabalhar, você vai fazer compra, você vai resolver problema, e no final do dia, você pega a barca e retorna para lá. Então, isso vai acontecer naturalmente na população que mora lá em Veracruz e na ilha de Taparica. Não acredito que vá usar o carro para vir para Salvador. Não acredito, não. Agora, falando ainda, professor, nesse potencial portuário, especificamente de Salvador, mas não apenas, a ponte me parece que também reduz, digamos assim, o gabarito de entrada de embarcações na nossa Bahia, né? Tem transatlânticos, tem embarcações maiores que seriam impedidas, então, de entrar, porque a ponte seria uma espécie de entrave, de portão. Que impactos isso pode ter para a economia e para a importância mesmo do Porto de Salvador? Olha, a altura máxima de passagem lá é de 85 metros. Hoje tem navios com 120 metros de altura, os últimos, os maiores, compreendendo? E os navios continuam crescendo. A gente viu recentemente um navio que encalhou no canal de Suez, um navio imenso, e esses navios não têm condição. Essa logística internacional mudou muito com o container. Hoje você tem grandes navios de container, que são navios de operação muito cara
e que eles vão de um continente a outro e deixam a mercadoria em determinados portos, e aí essa mercadoria é distribuída por navios de cabotagem, pelas linhas férreas ou até mesmo pelo caminhão, e da mesma forma o carregamento se faz por isso. Isso se chama hub port. Nós temos a possibilidade de criar um hub port desse no canal de Itaparica, com Salinas da Margarida, porque ali nós temos 23 metros de calado. Os maiores navios hoje têm 18 por aí metros, ok? E os portos, tanto de Salvador quanto de Aratu, são portos que não pegam navios com calado mais do que 13 metros, mais do que isso não vai, ok? Bom, os chineses já analisaram a possibilidade de um hub port no Brasil. Santos, além de congestionado, não tem calado para esses grandes navios, não tem. No Rio de Janeiro, em Açu, está sendo construído, mas parou, que era um projeto da Petrobras com um grande empresário brasileiro envolvido com corrupção e tudo mais. É um porto no oceano, offshore, mas tem por trás a Serra do Mar. Então, para você poder vencer a Serra do Mar, teria que ser feito túneis muito extensos e muito caros de operação. Ora, se a gente tem um porto em águas abrigadas como esse que eu estou falando, né, e que seria servido por esse anel ferroviário, nós estamos na mesma altura da divisa entre o Chile e o Peru. E aí é um velho projeto de Vasco Neto de ligação interoceânica, ligando a Bahia, ele imaginou Camamu, e lá no Pacífico. Nós temos nessa divisa do Peru com o Chile, há 2 portos que podem ser a saída para o Pacífico: Ilo, no Peru, e Arica, no Chile. Ora, você teria a possibilidade de fazer a articulação da rede ferroviária desses 2 países, da Bolívia, do Brasil, e o fluxo de mercadoria que sairia, porque tem muito minério de lá, nesses países andinos, querendo vir para não só a costa leste americana, como a Europa. Então, nós teríamos um movimento de carga fantástico e de impostos também notáveis. Então, isso tudo. Ora, com uma ponte que tem limitações de altura, isso já vai ficar muito mais dificultado, ok? Então, essas são todas questões que não foram devidamente avaliadas. Por exemplo, o impacto dessa ponte em Salvador nunca foi discutida. Ninguém sabe exatamente onde vai ser esse canteiro de obras. Um canteiro de obras que, não sei, ou pelo menos os acessos, vai entrar em conflito com a feira de São Joaquim. É por ali, porque você tem que pegar aquela articulação para chegar na Via Expressa e por aí por diante. Então, é preciso olhar com horizontes um pouco mais amplos disso. Agora, realmente não foi discutido nenhuma dessas questões. Você pode imaginar que quando essa ponte tiver com as 6 pistas plenamente usadas, como é a Rio-Niterói, o Rio de Janeiro recebe pela Rio-Niterói 140 mil veículos dia. E é uma ponte que vai somente à cidade do Rio de Janeiro. A nossa não. Salvador vai ser passagem da indústria do Centro-Sul, ou do Sudeste brasileiro, em direção ao Nordeste e a toda uma série de investimentos turísticos no litoral norte e das praias do litoral norte, que tem um grande atrativo. Então, grande parte desse tráfego, trânsito de caminhões e tudo mais, não vai se destinar a Salvador. Eu acredito que, com a ponte, a Veracruz vai se transformar no grande porto seco da região metropolitana de Salvador. O que é o porto seco? Os grandes caminhões, a Rio-Niterói já não permite passar caminhão com mais de 3 eixos.
Então, aqueles grandes caminhões com jamantas, essa coisa toda, não entram no Rio de Janeiro. Eles descarregam isso num município vizinho a Niterói, que é São Cristóvão, que virou um grande centro automobilístico, de borracheiro, de oficinas mecânicas e, naturalmente, uma favela muito grande nessa coisa. Então, esses caminhões vão provavelmente deixar sua mercadoria em grandes armazéns, lá em Veracruz, e caminhões menores, caminhões baús ou até vans, vão trazer essa mercadoria para entrar em Salvador e distribuir nas ruas. Porque hoje você tem caminhões chamados bitrem, que é um cavalo mecânico e dois reboques. O raio de curva disso não dá para entrar numa cidade para fazer curvas dentro de esquina, nem coisa nenhuma. Esses caminhões provavelmente não vão entrar, ok? Além do mais, outra coisa, eu acredito que grande parte dos contêineres que hoje são operados no Porto de Salvador vão ser estocados lá nessa zona de Veracruz, porque está relativamente perto, é 13 quilômetros, 12 ou 13 quilômetros. Você vê já em Itapajipe, já não tem mais lugar onde botar contêiner. O porto, a área do Porto de Salvador não cabe todos esses contêineres. Então, infelizmente, o destino de Veracruz vai ser realmente ser um porto seco de Salvador. É por aí. Tá bom. A gente conversou com o arquiteto urbanista Paulo Ormindo. Professor, muito obrigado e sucesso. Eu é que agradeço a gentileza de vocês de me ouvirem e eu acho que o mais importante é debater todas essas questões, não é? Vamos continuar debatendo, esclarecendo. Eu gostaria que os órgãos de classe, tanto de engenharia como de arquitetura e urbanismo, como o Sinduscom, também entrassem nesse debate, nessa discussão. Ok? Só temos a ganhar.